Tratemos agora do artigo 9º do CTN, que reflete as limitações constitucionais ao poder de tributar. Naturalmente, as limitações ao poder de tributar que constavam da Constituição de 1946, vigente à época em que o CTN foi feito. Agora, essas mesmas limitações, não exatamente da mesma maneira, mas em larga medida análogas, elas se acham no artigo 150 da Constituição de 1988. Examinemos então o artigo 9º, sempre fazendo a ressalva, quando for necessário, de que a disposição pode eventualmente não estar mais de acordo com o texto constitucional, quando for o caso. Isso será explicado. Vejamos então o que dispõe o artigo 9º, inciso 1. O inciso 1 do artigo 9º corresponde ao inciso 1 do artigo 150 da Constituição, que consagra o princípio da legalidade. Não é possível instituir tributo, não é possível aumentar tributo, senão através de lei. E aí é importante observarmos que as ressalvas constantes do artigo 9º, inciso 1, na parte final do CTN, não são exatamente as mesmas ressalvas que constam hoje do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, que obviamente são elas, as do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, que devem prevalecer. São aquelas ressalvas relativas aos tributos ditos flexíveis, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e o IPI, que podem ter as suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, observadas as condições e os limites estabelecidos pela Constituição. É importante destacar isso. Criar um tributo não significa apenas enunciar na lei que fica criado o tributo X, que terá sua base de cálculo, sua alíquota, seus contribuintes definidos em regulamento. Uma lei que assim procedesse seria inconstitucional e ela não estaria criando o tributo, ela estaria delegando para um ato infralegal a criação do tributo. Para que o tributo se considere criado, nos termos do artigo 9º, inciso 1, que reflete o 150, inciso 1 da Constituição, é preciso que todos os elementos da norma tributária, do antecedente e do consequente, sejam previstos em lei. Algo que já foi mencionado quando se comentou o artigo 3º do CTN, que define tributo, na parte que se reporta que ele tem que ser instituído em lei. Então, digamos a mesma coisa agora, repitamos a mesma coisa. O tributo, para ser instituído em lei, é preciso que a lei preveja ou estabeleça em que hipóteses ele é devido, quem é seu devedor, quem são os seus sujeitos passivos, contribuintes e responsáveis, quem é o seu sujeito ativo e qual a forma de calculá-lo, como deverá ser feito o cálculo, quanto é devido a título de tributo, em que hipóteses, quem deve, a quem deve e quanto deve, como se dimensiona o valor devido, base de cálculo e alíquota ou por um valor fixo. Podem também ser alíquotas específicas, se o tributo for calculado de acordo com o peso, de acordo com a extensão, com a área, que são formas de cálculo que estão em desuso, são usadas em relação a poucos tributos hoje em dia. Quando estivermos tratando dos artigos dedicados ao imposto de importação, isso será melhor explicado. Mas, na maioria das vezes, as alíquotas são ad valorem e são, portanto, percentuais. É o percentual da base que será extraído para fins de pagamento do tributo. E o que é base de cálculo? É a grandeza sobre a qual se calcula o tributo, a grandeza sobre a qual se aplica a alíquota. E a base de cálculo deve sempre corresponder ao fato gerador da respectiva obrigação dimensionado economicamente ou transformado em moeda. Se o tributo tem por fato gerador a propriedade de um veículo, a base de cálculo é o valor desse veículo. Se o tributo tem por fato gerador a renda, a aquisição da disponibilidade de renda, a base de cálculo deve ser o montante dessa renda, e assim por diante. Então, base de cálculo, alíquota, hipótese de incidência, ou aspecto nuclear da hipótese de incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, tudo deve estar, todo o antecedente da norma tributária, todo o consequente da norma tributária, ressalvadas as exceções já mencionadas, que dizem respeito apenas à alíquota de certos tributos, devem ser estabelecidos em lei. Outra observação importante. Lei aqui é ato do poder legislativo, é ditado nos termos do processo previsto na Constituição e que tenha hipoteticidade. Então, lei é lei em sentido formal e lei em sentido material, portanto, lei em sentido estrito. Mas admite-se a instituição por medida provisória, porque o texto constitucional permite, diz que ela tem força de lei, mas observados os limites e as condições previstas no artigo 62. Por exemplo, uma medida provisória que instituir um imposto precisa primeiro ser, ou aumentar o imposto, precisa primeiro ser convertido em lei, para que no ano seguinte
ela possa entrar em vigor, ou a medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Então, uma medida provisória não poderia, por exemplo, criar um empréstimo compulsório ou um imposto sobre grandes fortunas, porque devem ser disciplinados em lei complementar e assim por diante. Então, esses são os aspectos relevantes de serem destacados em relação ao inciso 1 do artigo 9 do CTN. Um tema ao qual nós voltaremos quando tratarmos do artigo 97, que explicita a legalidade em matéria tributária e as consequências dela, quando tratarmos do artigo 116, que trata do planejamento tributário, que versa sobre planejamento tributário no seu parágrafo único, ele trata de uma norma geral anti-elisão. Voltaremos a esse assunto também quando cuidarmos do artigo 108, parágrafo 1º, que veda o emprego da analogia para fazer devido o tributo não expressamente previsto em lei. Enfim, a legalidade perpassa o direito tributário como um todo e ao longo de vários outros artigos que serão dissecados, nós voltaremos a ela. Até lá!